Então, pessoal, nós vamos fazer agora uma breve revisão de tudo aquilo que a gente viu que vai estar nas nossas avaliações de redação e de português. Então, peço você que pegue o seu módulo aí na página 38. Então, um dos primeiros conteúdos que nós vimos foi sobre o conto. Então, o conto, como eu disse para vocês, é uma narrativa curta, ela é fictícia, e aí ela pode ser inspirada em fatos da realidade, pode ser também da própria imaginação do autor. E o conto, ele pode ser organizado em livro, né? Por exemplo, a gente pode pegar vários contos, como a gente tem aquele livro da literatura em minha casa, quem conta um conto aumenta um ponto, e outros livros que são livros organizados com vários contos. E aí, no livro, a gente tem a referência bibliográfica, que, como está descrito aqui, tem a função de identificar um texto, isto é, informar quem é o seu autor, de que livro o texto foi retirado, quem o publicou e etc. Então, a referência bibliográfica é de onde veio esse livro, né? Essa história. De onde foi retirada essa história? Quando a gente pode ver aqui, deixa eu me verificar aqui no texto, né? Por exemplo, aqui, né, do próprio Menino e a Bala, né, tá aqui nesse livro, que é No Olho da Rua. Então, aí de Georgina Martins. Observe que aí ele foi transcrito aqui, Martins Georgina, No Olho da Rua, Historinhas Quase Tristes, São Paulo, Ática, 2003, página 36 a 43. Então, o conto A Menina e as Balas foi retirado desse livro, que tem, né, este nome, No Olho da Rua, Historinhas Quase Tristes. Ele foi publicado pela editora Ática em São Paulo, no ano de 2003, e tem aí, está nas páginas 36 a 43. Então, aí, Georgina Martins, uma referência, ela começa, né, sempre com o último sobrenome do autor, em letras maiúsculas, depois o nome da autora, do autor, o título do livro, ponto, o estado, a editora, vírgula, o ano e as páginas onde pode ser retirado este livro, certo? Então, aqui, nós temos, né, essa atividade, nós realizamos, fizemos a correção por vídeo. Então, a dedicatória, um dos outros elementos é a dedicatória. Então, a parte da dedicatória é quando nós temos todo o livro, ele no início, ali, o autor, ele dedica a alguém. Aí que eu geralmente coloco, né, por exemplo, aí, aos meninos e meninas perdidos nesta terra, do nunca, às avessas, e que precocemente perdem a infância, sem que nenhum Peter Pan, fada ou bruxa, possa transformá-los em meninos de verdade. Então, aí, é uma dedicação à autora aos meninos de rua, aos meninos que trabalham, que moram na rua. Então, todo livro ele tem o quê? Uma dedicatória. O autor faz a sua dedicatória. Aí, uma outra parte é a introdução. Depois da dedicatória do sumário, os livros fazem uma introdução. A introdução é um texto escrito, em geral, pelo próprio autor. Nesse espaço do livro, ele se apresenta e diz qual foi sua intenção ou seu objetivo ao escrever a obra. Então, o autor ele faz a introdução do seu livro, né? Da sua obra, daquilo que da obra que ele está escrevendo. Então, ele conta um pouco de você, ele conta um pouco do livro e qual foi o objetivo de ter escrito aquela história. E aí nós temos depois, né, todas as histórias ali dentro do livro. E nós estamos vendo sempre o que é os momentos da narrativa, que é o enredo. Então, o enredo é um elemento da narrativa. A narrativa ela tem 5 elementos, que são o quê? O narrador, os personagens, o tempo, o espaço e o enredo. E dentro do enredo, nós temos os momentos da narrativa, que é a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é aquela situação de equilíbrio na história. Toda história, para ela ser desencadeada, ela vai passar por um problema, né? A gente não vai contar algo para alguém, contar uma história para alguém, se não tiver ali um problema. Se tiver tudo tranquilo, essa história não tem graça. Então, tem a situação equilíbrio e depois logo vem um problema,
que é quem vai desencadear a história. E quando se ocorre o problema, a gente tem um momento de tensão, um momento de suspense, um momento em que o leitor ele quer saber, né, o que vai acontecer depois, ele fica com dúvida do que está acontecendo com os personagens. E aí a gente tem um clímax. E por último, os desfechos. O desfecho de como termina toda aquela história. No caso de um livro, a gente vai ter vários contos. Então, cada conto vai ter aí os seus momentos da narrativa, né? Então, possa ser que você pegue um livro e vai ler, então você vai ver vários capítulos, então cada um daqueles capítulos terá os seus momentos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? No caso do tempo, quando foi que ocorreu? E aí a gente vai ver algumas marcas do tempo, que são algumas expressões. No caso de todos os dias, um dia, certa vez, naquele dia ou naquela noite, ao amanhecer, ao entardecer, tudo são expressões que revelam o tempo. Então, todo texto a gente vai ter um tempo. Há momentos, há textos que não temos tempo, não tem como você identificar o tempo. E aí a gente diz que o tempo foi o quê? Um tempo indeterminado. Nós temos o espaço, é onde acontece a história. Essa história ela passa aonde? Onde é que ela acontece? Ou os espaços, né? Talvez começa num lugar e vai terminar em outro. Então, quais os espaços? O espaço que se acontece a história. E o narrador, como eu disse para vocês no outro vídeo, que nós temos aí o narrador observador, é aquele que olha, observa e conta a história, narrado na terceira pessoa, ele ou ela. Ele está contando algo que aconteceu com alguém, com outros. E tem o narrador personagem, que é aquele que ele faz parte da história, né? Que aí pode ser narrado na primeira pessoa do singular eu ou do plural, que é nós, certo? Os personagens. Os personagens são as pessoas envolvidas na história. Quem faz parte dessa história, né? Quem são os envolvidos? Estes são os personagens, certo? Aí tivemos, né, essa atividade, a linguagem do texto, a língua falada e a língua escrita e as marcas da oralidade. E aqui nas marcas da oralidade nós vimos um pouco do discurso direto e do discurso indireto. Então aqui nesses dois exemplos nós temos: a menininha me disse que os doces não eram dela. Observe que nessa fala é o narrador falando o que a menina disse para ele. Então, observe que a fala da menina, ela é falada pelo próprio narrador. Então, a menininha me disse que os doces não eram dela. Então, é eu dizendo o que a menininha disse para mim, por exemplo. Então, aqui é um discurso indireto. O discurso indireto é quando o narrador, ele fala pelos personagens. Então, ele não transcreve da mesma maneira que o personagem ele fala, mas ele diz aquilo que o personagem falou. Então, a gente tem um discurso indireto. Já o discurso direto, nós temos: a menininha me disse, dois pontos, os doces não são meus. Então, observe que a menininha me disse que os doces não eram dela. Aqui já está escrito: os doces não são meus. Observe que nesta fala aqui, os doces não são meus, há uma transcrição direta da fala do personagem. Então, quem disse isso foi a menina. E anteriormente não foi? Foi, mas foi o narrador dizendo o que ela disse. Mas aqui ele transcreve diretamente aquilo que a menina ela disse, né? E aí nós vamos ter o quê? No discurso direto, duas marcas importantes, que é depois da fala do narrador, coloca-se dois pontos e depois o travessão, a fala do personagem. Então, a fala do personagem ela é introduzida por um travessão. Terminou a fala do narrador com dois pontos, nós temos a fala do personagem com travessão. E aí, possa ocorrer, não sei se aqui tem algum exemplo, em que as falas elas possam vir entre aspas, entendeu? Então, aí, possa ser que esteja dentro do próprio parágrafo, e nesse parágrafo, nós vamos colocar a fala do personagem entre aspas. Isso também pode ocorrer e é discurso direto. Mas quase sempre a gente vai ter aí o travessão introduzindo a fala. Observe nessa atividade em que a gente tinha, né, aqui a expressão
dita pela criança, que é tia burra, não entende nada de vender doce, começando com travessão, nós tínhamos que fazer a transformação do discurso direto para o discurso indireto. Então, aí colocaríamos, a menininha disse que eu era uma burra, que eu não entendia nada de vender doces. Então, já é a narradora falando aquilo que a menina disse. Que tia burra? Então, a menininha disse que eu era uma tia burra. Então, observe que o narrador, ele fala, né, pelo personagem. Então, aí aqui nós temos, ao contrário, o discurso indireto para o discurso direto. Ela me olhou sem entender direito e disse que eu tinha que levar os doces. Então, ela me olhou sem entender direito e disse, 2 pontos, travessão, você tem que levar os doces. Então, observe que aqui nós temos, né, um discurso direto. Então, aqui, né, como eu expliquei, aí a gente seguiu. Fizemos a parte do debate, tudo, né? Ilustração e foto. Então, é importante que vocês deem uma olhada, deem uma lida em tudo, né? Aquela parte do debate, as características do debate, o que é utilizado no debate, como a gente fez, né? Cada um colocando a sua opinião dentro lá do grupo. Nós temos aqui foto, a análise de fotos, de imagens. Isso também possa ser que esteja em nossa avaliação. É importante que vocês deem aí uma olhada, certo? E aí, nós temos aqui os determinantes do substantivo. Então, dentro de uma frase, nós temos um substantivo e temos os termos que o acompanham. Esses termos são chamados de determinantes do substantivo. Então, são palavras que vai classificar ou determinar o substantivo. Vai dar característica, irá caracterizá-lo. Então, aí nós temos, quando eu era menina, queria ter uma fábrica de doces. Então, é o que ela queria? Então, nesta frase, o substantivo, né? Fábrica é o substantivo em destaque. E aí, nós vamos classificá-lo. Nós temos aqui uma e de doces, que são as características dessa fábrica. Então, essas palavras, nós chamamos elas de determinantes dos substantivos. E quem são os determinantes do substantivo? Então, o substantivo, né, recordando aí o que nós vimos na aula passada, nas aulas passadas, o substantivo, ele é a classe de palavras que dá nome aos seres, às coisas. Deixa eu procurar uma coisa aqui que eu acho que eu pulei, que era importante falar. Isso, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui. Então, o substantivo, deixe-me só voltar aqui antes do determinante, porque eu não prestei assunto e aí a gente pulou um pouco, certo? Mas aqui vai ser coisa rápida. Então, vamos voltar lá na página 18. Pega lá rapidinho, antes de entrar nos determinantes, na página 18. Então, aqui no caso das frases e as classes de palavras. Então, aqui nós estudamos, né, sobre o substantivo, e aí nós vimos as classes de palavras variáveis e invariáveis. As classes de palavras, isso precisa ficar claro, variáveis, são aquelas palavras que elas mudam do seu original. Por exemplo, quando você tem o verbo vender, quando você vai usar essa palavra, você não vai usar vender toda vez. Eu vender, tu vender, nós vender. Então, a gente vai dizer eu vendo, tu vendes, ele vende. Então, observe que a palavra, o verbo vender, é uma palavra que varia. É uma palavra que modifica. Assim como substantivos. Por exemplo, nós vimos lá missão, missões. Então, ela varia. Invariáveis são aquelas palavras que não mudam. Por exemplo, nada, nadas, a gente vai dizer nadas. Nada tem masculino, tem feminino? Não tem. Plural ou singular? Também não. Também muda, modifica, não modifica. Então,
Essas são palavras o que? Invariáveis. E aí, aqui, nós temos as classes que variam, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, o numeral e o verbo, e as classes que não variam, que são as preposições, por, em, com, como, as conjunções, e, mas, porém, as interjeções, que são as onomatopeias, né? As palavras que emitem sons, né? Que referem-se aos sons. Então, são sons, né? São as interjeções. E os advérbios, que é também, outro aqui que eu disse, né? Há pouco, nada, né? São expressões que não mudam, não variam. Então, precisa ficar claro isso. Variáveis são palavras que elas modificam conforme o emprego, e as invariáveis são as que não modificam. E aí, depois a gente começou estudando sobre o substantivo. Substantivo é a classe de palavras, né, que dá nome, é a classe de palavras que dá nome a tudo que existe ou que é inventado. Então, tudo e todos têm um nome, né? Tudo nesta vida, neste mundo, vai ter um nome. Se não tem, alguém vai dar, alguém vai criar. Então, tudo se dá um nome. Então, o nome é um substantivo. E aí, nós vimos as classificações, né, dos substantivos. Nós temos os próprios e os comuns. Os próprios são os substantivos que designam um ser de específico, né, como nome, as pessoas, os lugares, né, continentes. Então, são nomes próprios, a própria palavra já diz próprio, tem propriedade aquele nome. Comum é aquele nome, de modo geral, né, que faz referência a uma classe, né, de palavras a que pertence. Por exemplo, girafa, né? Então, é uma espécie de animal. Então, aí nós temos os substantivos comuns e os próprios. Nós temos os concretos, né? O concreto nomeia seres que não precisam de outro ser para existir, e os abstratos são aqueles que nomeiam seres, sentimentos, sensações, estados, qualidades. Eles são chamados de abstrato porque eles não têm existência própria, né? Eles precisam de outros para existir, como o caso dos sentimentos, das sensações, dos estados. Então, aí nós temos os abstratos. O simples, né, que é formado por uma só palavra, e o composto, que é formado por mais de uma palavra. No caso de pica-pau, tico-tico, anu, João de Barro, urubu, passatempo, girassol, são composto. Os primitivos é o substantivo na sua originalidade, né, no sentido aí literal da palavra, do sentido da palavra da sua origem, e os derivados são aqueles que originários de uma outra palavra primitiva, né? Então, todo derivado vai ter um primitivo. Por exemplo, peixe é o primitivo, peixada, peixari, peixão, são o quê? São os derivados. Então, aqui a gente viu o substantivo. Aí, dentro da frase, por exemplo, isso a gente está falando, né, das palavras soltas, dentro de uma frase, esse substantivo ele vai ter palavras que estão relacionadas a ele. Nós vamos ter palavras que o determinam, que o classifica, que qualifica, que caracteriza dentro ali daquela frase, daquela oração. Que são, no caso, como a gente vem estudando, os determinantes do substantivo. Então, vamos passar para lá. Deixa eu pegar aqui na página 54. E aí, dentro do determinante do substantivo, nós temos os adjetivos. Então, os adjetivos, eles é a classe de palavra, ela é variável, porque ela muda, né? Como o substantivo também. Os adjetivos podem ir para o masculino, para o feminino, pode ir para o singular, para o plural. Então, os adjetivos, eles caracterizam o substantivo, atribuem uma característica ao substantivo. Então, por exemplo, um filme sobre crianças. Então, aí, sobre crianças é uma expressão adjetiva, a gente vai ver há pouco. Então, aí, esta é a característica deste filme. Então, neste caso, quando eu tenho
duas, né? Ou mais expressões, a gente vai chamar de locução adjetiva. Então, iraniano é o adjetivo que está se referindo ao filme e à nacionalidade desse filme. Sobre crianças é uma locução adjetiva. O que é a locução adjetiva? A locução adjetiva é quando eu tenho duas ou mais expressões para caracterizar o substantivo. Ela tem valor de substantivo. Então, aqui, adjetivo é a classe de palavra utilizada para caracterizar, qualificar o substantivo. A locução adjetiva é o nome dado a uma expressão usada em um texto com a mesma função de um adjetivo, né? Então, são palavras e expressões que caracterizam o substantivo. Então, dentro de um texto ali, eu vou verificar, né? Aqui, por exemplo, as brincadeiras noturnas, que são as brincadeiras da noite. Então, nós temos noturnas, é um adjetivo. Existem alguns substantivos, alguns adjetivos, que eles podem ser transformados em locução adjetivas. Ou vice-versa, algumas locuções adjetivas que elas podem ser transformadas em adjetivos, como é no caso de noturna, da noite. Aí nós tivemos uma outra atividade que foi feito isso, né? Deixa eu ver se está aqui, se foi acima. Não foi para cá, né? Me parece que tínhamos uma atividade que a gente... Isso, acho que na página 59. Então, aqui na página 59, a gente tinha algumas transformações. Por exemplo, seres terrestres, seres da terra. Então, terrestre é adjetivo. Terrestre é adjetivo. Seres da terra é uma locução adjetiva. Lunares, o adjetivo. Raios da lua são uma locução adjetiva. Rua florida, rua com flores é a locução adjetiva. Dia nublado, dia com nuvens. Então, com nuvens é a locução adjetiva. Fauna marinha, fauna do mar. Então, aí nós temos do mar uma locução adjetiva. Então, algumas locuções adjetivas podem ser transformadas em adjetivos ou adjetivos que são transformados em locuções adjetivas. Aí tivemos aqui essa atividade. Existem outros determinantes do substantivo, que é no caso dos artigos. Então, o que é o artigo? Artigo é, como eu disse na aula passada, né? O, a, os, as, uma, uns, umas. Então, esses são os artigos. Então, artigo é a palavra que acompanha o substantivo, associando-lhe efeitos de determinação ou de indeterminação. O artigo ele pode ser definido quando determina, define algo, individualiza um substantivo. Quais são os artigos definidos? O, os, a, as. Então, esses são os artigos. Não existe outro, gente. Então, esses são os artigos definidos. Indefinidos, quando determina, generaliza, indica algo comum que não é específico. Uns, uma, umas. Então, esses aqui são os artigos indefinidos, certo? Então, se não há uma definição, que também ele pode exercer a função de numeral. Então, observe que é preciso ficar claro que os e as, ou os, a, as, são artigos. Dependendo do contexto, ele pode servir como pronome, tem a função de pronome. Ela me disse que os doces não eram dela. Ela os pegava. Então, observe que esse primeiro aqui, os doces, aquele é um artigo. Está determinando doces. Os doces. Ela os pegava. Quem é que ela pegava? Os doces. Então, observe que aqui, né? Esse aqui, os doces, se refere a doces. O que ela pegava? Ela pegava os doces. Entenderam? Então, esse os aqui, ele é um pronome. Qual é a função do pronome? Nós vamos ver no próximo módulo. Fazer referência aos nomes, né? Fazer referência
há um termo já citado, fazer referência a um nome, fazer referência a um substantivo. Então, aqui, esse está se referindo ao substantivo. Ele não é um artigo. Agora, esse é um artigo, porque o artigo sempre vai vir próximo do substantivo. Então, o artigo sempre está próximo do substantivo, certo? Então, aí nós temos os artigos definidos, nós temos os artigos indefinidos, certo? E o outro determinante são os numerais, são os números, né? Que eles vão indicar aí quantidade, né? Eles vão ser cardinais, que eles indicam quantidades definidas, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 1.200. Ordinais, quando indicam uma ordem, primeiro, segundo, vigésimo, quadragésimo, quinquagésimo. Então, multiplicativos, quando indica o dobro, que é a quantidade, né? Quando aumenta de quantidade, no caso, o dobro, sextuplo, décuplo, né? Triplo. E fracionários, quando indicam a parte de um todo, né? A parte de um. Por exemplo, um meio, a metade, um terço, um décimo. Então, os numerais também são determinantes do substantivo. Então, basicamente é isso, né? Todo esse conteúdo que nós vamos ver na nossa avaliação. É importante você ler, estudar direitinho, para não ficar com dúvida no momento da avaliação. Caso vocês tenham dúvida, poste no grupo que eu vou retirar, né? A gente vai conversar e dialogar um pouco a respeito. Certinho? Então, abraços para todos e até a nossa próxima aula, né? Que será a nossa avaliação. Abraço para todos, bons estudos.